Olá! Um sonho ontem, uma realidade hoje? A cirurgia bariátrica robótica, há algum tempo atrás, poderia até fazer parte de um roteiro de ficção científica. Mas atualmente ela é cada vez mais imprescindível na rotina de trabalho do cirurgião bariátrico. No programa dessa semana, a gente vai conhecer mais sobre esse procedimento que trouxe ainda mais segurança e novas formas de combate à obesidade. Bem-vindo ao futuro! Veja os destaques dessa edição. Como funcionam os aparelhos que revolucionaram a cirurgia bariátrica? Uma tecnologia dessa ela vai aumentar a segurança do procedimento, a recuperação do paciente e cada coisa que entra, ou cada instrumento que a gente vai evoluindo, o objetivo principal é exatamente esse. E já que o assunto é tecnologia, você vai descobrir conosco como as redes sociais e os aplicativos de mensagens podem ser grandes aliados para estimular a prática da atividade física. Existem várias estratégias que nós podemos fazer uso da tecnologia em prol da redução do tempo sedentário. E como eram as cirurgias bariátricas antes dos robôs? Na cirurgia por vídeo convencional, nossos instrumentos eles não têm flexibilidade, mobilidade, são retos. Quem tem que se movimentar é o cirurgião por fora do paciente. E na robótica o que muda? Essa mobilidade de liberdade 360 graus faz com que a gente tenha uma performance melhor. A TV Bariátrica está no ar. Esse é mais um programa gravado durante o Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que foi realizado aqui em São Paulo. Nos 3 dias de evento, médicos de todo o Brasil e vários países do mundo discutiram aqui os avanços da tecnologia na cirurgia bariátrica e metabólica. Nossa reportagem, mais uma vez, foi conferir. Dezenas de produtos expostos para que médicos e profissionais da saúde pudessem conhecer as melhores tecnologias do mercado para a cirurgia metabólica. Teve lançamento de robô fabricado no Brasil. Este é um grande diferencial. Se a gente vai evoluir, a gente tem que evoluir junto com os cirurgiões, ouvir o nosso cliente, fazer um melhoramento contínuo e atender a necessidade. A nossa missão aqui é ser o suporte com alto nível de qualidade, com produtos brasileiros para os cirurgiões brasileiros, para depois exportar. É do Brasil para o mundo. Criado na pandemia, o robô leva o nome de um dos mais importantes cientistas da história, Newton. A gente como cirurgião, às vezes passa 12, 14 horas em centro cirúrgico. E certamente essas tecnologias dão muito mais conforto para a gente ter uma vida útil de trabalho maior e principalmente, em especial, a segurança para os nossos pacientes, né? Para a nossa cirurgia ser cada vez mais segura e isso que é o primordial no desenvolvimento dessas tecnologias. E pinça de sector ultrassônica, já ouviu falar? O que é isso? É uma tesoura, realmente é uma tesoura quente para a gente fazer separação de tecido e hemostasia. O que é hemostasia é coagulação. Então é parar sangramento, tá? Por isso que a temperatura é utilizada para queimar o tecido e nessa queima de tecido eu tenho o estrangulamento e não tenho sangramento. A haste da pinça chega a se movimentar 55 mil vezes por segundo. Isso está movimentando. A gente não enxerga, mas ela está se movimentando. Com isso, ela fica quente. E com esse calor eu consigo ter o efeito a hora que eu aprendo o tecido. E aí eu posso tanto dissecar, ou seja, numa cirurgia bariátrica, por exemplo, eu estou fazendo separação de tecidos que estão adjacentes ao estômago. Então eu vou percorrendo ao longo do estômago para conseguir essa separação. Conhecemos também o grampeador inteligente. Ele é inteligente porque ele te dá feedbacks em tempo real. Dependendo da espessura do tecido, eu vou botar grampos maiores ou grampos menores. Então a gente trabalha assim. E assim como os grampos, quanto maior a espessura do tecido, mais lento deve ser o grampeamento. Então ele é inteligente por isso. Avalia a espessura do tecido em tempo real, manda a velocidade de acordo com essa espessura do tecido, então você consegue trabalhar de uma forma muito mais tecnológica e com qualidade aí para o seu paciente.
A realidade virtual também já chegou por aqui. Um ganho na qualidade da percepção das imagens durante a cirurgia. Eu acho que hoje atinge-se um nível tecnológico bastante elevado, fala-se muito em cirurgia robótica, mas aqui a gente fala de uma qualidade de imagem, uma percepção de imagem muito grande, sem a necessidade realmente de um grande aparato. É o sistema tradicionalmente usado já há muitos anos, desde o advento da cirurgia laparoscópica, mas com esse ganho da sensação de profundidade e alta definição. Aqui no estúdio da TV Bariátrica, quem conversa conosco agora é o cirurgião bariátrico Dr. Alexandre Elias. Sempre bem-vindo aqui à nossa TV Bariátrica, doutor. Obrigado pelo convite. Estamos falando nesse programa sobre cirurgia robótica. Vamos falar sobre a recuperação do paciente depois da cirurgia robótica. Ela é mais rápida do que a cirurgia convencional? Na verdade, assim, a gente tem hoje um cenário em que a cirurgia robótica, do ponto de vista tecnológico e do instrumental cirúrgico, veio acrescentar ou aprimorar algumas limitações que a gente tinha na cirurgia laparoscópica, né? A gente até diz hoje uma cirurgia laparoscópica robótica assistida, então é um complemento. E sim, respondendo a sua pergunta, quando é feita de forma padronizada e sistematizada, a gente vê um benefício claro em relação a menos dor, tá? Com menos chances de complicações intraoperatórias, e isso vai refletir, sim, numa recuperação mais rápida para o paciente, né? Ela continua sendo menos invasiva, ela tem também facilidades com relação ao risco de infecções, sangramentos que poderiam acontecer na cirurgia convencional? Sim, os riscos são praticamente os mesmos, mas qual é a diferença? A diferença é que a gente tem mais recursos. Pinças que são articuláveis, que podem desenvolver uma técnica cirúrgica de uma forma mais apropriada, tecnicamente falando, né? Porque na cirurgia por vídeo convencional, nossos instrumentos eles não têm flexibilidade, mobilidade, são retos. Quem tem que se movimentar é o cirurgião por fora do paciente. E na robótica, o que muda? Essa mobilidade de liberdade 360 graus faz com que a gente tenha uma performance melhor. Além disso, nós temos uma visão diferenciada, uma visão em terceira dimensão, que no convencional é uma visão bidimensional, que depende muito do nosso olho também. Então ele também corrige isso. A impressão que a gente tem dentro do console é que você está dentro do paciente, vendo melhor as estruturas sanguíneas, as estruturas anatômicas, e isso vai trazer um benefício técnico melhor, com mais precisão, e que vai refletir numa recuperação melhor, né? Outro detalhe é que o médico fica sentado, diferente da postura convencional de ficar em pé ali. Um médico, um cirurgião bariátrico como o senhor, faz algumas cirurgias por dia, né, doutor? Exato. Esse é outro ponto que a gente precisa deixar bem claro de forma objetiva, porque você trabalhar em pé num procedimento cirúrgico por horas, tudo bem que a cirurgia hoje bariátrica está muito bem sistematizada, mas a gente faz várias operações num dia, 3, 4, 5 cirurgias. E cada cirurgia tem a sua complexidade. E isso gera um estresse cirúrgico, gera um cansaço para a gente. E você, estando sentado num console onde te oferece a possibilidade de trabalhar de forma mais ergonômica, com melhor visibilidade, com melhor precisão, porque você tem instrumentos cirúrgicos mais adequados, a partir do momento que você domina essa tecnologia, você consegue melhorar a sua performance, né, que você tinha antes, né? Mas é questão de treino. Sim, e todas as técnicas da cirurgia bariátrica podem ser feitas com robô? Sim, não só cirurgia bariátrica, mas que nós estamos falando em aparelho digestivo alto e baixo, né, que a gente trabalha na bariátrica, mas hoje a outra vantagem da cirurgia bariátrica, da cirurgia robótica, perdão, é que ela
pode atuar em outras áreas, tipo torácica, área ginecológica, cardiológica. Oncológica também? Oncológica, principalmente, urológica, onde o robô tem mostrado realmente uma vantagem muito significativa é na área oncológica, né? Muito bem. Nesse programa dedicado à tecnologia das operações robóticas, a boa notícia é que a tecnologia das redes sociais e dos aplicativos de mensagens podem ser aliados importantes para manter a atividade física em dia, sabia? Olá, eu sou o professor Marcos, sou preparador físico bariátrico e eu queria falar um pouco com vocês sobre o quanto que o uso da tecnologia pode auxiliar na redução do sedentarismo. Muito tem se falado hoje do quanto que a tecnologia, o uso de tempo de tela, a permanência de tempo sentado, o uso de computadores, inclusive em crianças, né, vem impactando negativamente no nosso movimento. A gente chama isso de hipocinesia, né, essa redução da capacidade de se movimentar. Mas o que eu queria falar para vocês aqui, pessoal, é em relação ao quanto que a tecnologia, o uso coerente e consciente da tecnologia pode auxiliar a gente a ter uma vida um pouco mais ativa. Diversos aplicativos, como aplicativos que despertam a gente, vibram para a gente se levantar, são excelentes estratégias para reduzir o tempo de permanência sentado. Aplicativos de desafio, por exemplo, você baixa um aplicativo e aí juntamente com outros grupos de pessoas, vocês impõem desafios com o número de passos, número de quilometragens que cada um pode caminhar, e aí você desenvolve um processo de competição aí saudável e premia, né, essa gamificação no final. Então, assim, existem várias estratégias que nós podemos fazer uso da tecnologia em prol da redução do tempo sedentário. O que é ser? É possuir uma identidade, é pertencer, é existir. Por isso, somos. Somos transformação, transformamos histórias e impactamos vidas. Somos coração em tudo que fazemos. Desde o marca-passo cardíaco, a primeira terapia da Medtronic, buscamos desenvolver mais tecnologias para melhorar a vida das pessoas. Somos superação. Somos a força de trabalho, dedicação e talento de cada um que faz parte dessa história. Desde 1971, levando inovações da tecnologia médica ao alcance dos brasileiros. Somos inspiração, somos a história e o legado da Medtronic. Nos inspiramos na missão de aliviar a dor, restabelecer a saúde e prolongar a vida. Somos esperança. Somos pessoas que cuidam de pessoas com a determinação de nunca parar, pois levamos soluções para hospitais, médicos e pacientes de todo o Brasil. Somos futuro. A inovação é nossa essência. Nossas tecnologias tratam mais de 70 condições de saúde, como as cardiovasculares, neurológicas, de coluna, diabetes e outras. Fazemos a diferença para que instituições e profissionais de saúde possam seguir em frente e juntos possamos mudar a forma como entregamos os cuidados aos pacientes. 50 anos no Brasil da líder global em tecnologia médica. Medtronic Brasil, 50 anos. Somos transformação. Saúde! Estamos de volta! Por mais tecnologia que a gente tenha ao alcance das mãos, vai sempre existir uma receita nova e saudável para a gente aprender a fazer. Minha ideia hoje é fazer um filé de atum, que é um peixe rico em ômega 3 e que é servido sempre mal passado. Então é um minutinho de um lado, um minutinho do outro. É muito rápido de se fazer, destempera simplesmente com sal e pimenta. E para acompanhar esse nosso filé de atum, eu resolvi hoje fazer legumes de uma maneira um pouco diferente. Uma receita clássica francesa é o ratatouille. Ratatouille nada mais é do que um mix de legumes, né? Nós vamos usar um pimentão vermelho picado, uma cebola média picada, uma berinjela média picada.
Depois que tudo isso estiver refogado, nós vamos acrescentar o alho, para ele não amargar. E no final, a abobrinha que cozinha muito rápido. Começando o nosso ratatouille. Berinjela picada, todos os legumes um capricho, um cuidado de serem do mesmo tamanho. Sal. Pimenta moída na hora. A berinjela é uma esponjinha, ela sempre chupa muito. Então a gente sempre tem que acrescentar um pouquinho mais de azeite à medida que a berinjela for fritando e refogando. A gente acrescenta mais um pouco de azeite. Quase junto. Cebola. Cebola começou a murchar, a berinjela começou a ficar macia. Vamos acrescentar nosso pimentão vermelho. Gente, já estamos com o nosso refogado então das berinjelas, pimentão vermelho, cebola já no ponto, bem macios. Vamos agora na parte final acrescentar 2 dentes de alho bem picados. A gente deixa para acrescentar o alho no final, porque no começo ele pode queimar e ficar meio amargo, né? Então a gente deixa mais pro dente de alho. Incorporou, refogou, subiu o cheirinho do alho. Nós vamos acrescentar mais ou menos uma xícara, uns 100 ml, uma xícara pequena, 100 ml de vinho branco. Vinho evaporou, nós vamos colocar uma colher de sopa de purê de tomate ou passata de tomate. Né? 2 colheres de sopa, na verdade. E a abobrinha, que é o último ingrediente, porque senão ela vai ficar muito mole. Então, como ela cozinha muito rápido, a gente deixa para colocar no mix dos outros legumes, que tem cebola, alho, pimentão, berinjela, vinho branco e um pouco de polpa de tomate. A gente deixa para colocar a nossa abobrinha só no finalzinho, senão ela vai ficar muito mole. Colocamos a abobrinha, uma pitadinha de sal, pimentinha moída na hora e vamos agregar os demais ingredientes, os demais legumes. Depois de misturar a abobrinha, a gente fecha, vai deixar 3 minutinhos ali que ele vai finalizar. 2 filés de salmão maravilhosos, comprei hoje, fresco, tá? Ai, que maravilha. Fatiei, peixe fácil, né? Sal, pimenta moída na hora. Do outro lado a mesma coisa. Sal, pimenta moída na hora. E na nossa frigideira bem quente, a gente vai selar o nosso peixe. Qual que é o detalhe? Peixe, gente, é uma carne que não pode ficar muito seca, muito passada, em especial esses peixes gordurosos, né? Então salmão, atum, é mais para selar e ficar com aquele miolinho mal passado. Por isso que é um cozimento rápido, né? Então a gente vai deixar aqui uns 2 minutinhos de cada lado, na verdade. E já vamos servir daqui a 2 minutos. Então, legumes e peixe, só que de uma maneira um pouco mais diferenciada, acho que ficou mais bonito, né? É um prato colorido, temperos naturais. A gente recebe agora aqui no estúdio da TV Bariátrica o Dr. Fábio Almeida, vem de Aracaju para brilhantar a nossa TV Bariátrica, lá do Sergipe. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Fernando. Um prazer estar aqui na TV Bariátrica. A gente está falando de cirurgia robótica. O senhor acompanhou, doutor, essa chegada dessa realidade do robô no trabalho rotineiro dos médicos? Então, sim, a gente acompanhou a chegada da máquina e como as máquinas ainda não tinham chegado à nossa realidade, então ficava um pouco mais difícil. A gente ficava só observando que elas tinham chegado, mas não chegava à nossa cidade. E nos últimos 2 anos a gente tem o prazer de ter a máquina em casa e agora a gente está trabalhando com a cirurgia robótica de uma forma muito intensa. Praticamente ela é mais indicada para os chamados super obesos que têm o IMC 50+?
Essa é uma das grandes indicações da cirurgia bariátrica robótica, mas não só essa. O superobeso, para que o telespectador entenda, o cirurgião precisa fazer um pouco mais de força, um torque maior no abdômen, e esse torque às vezes tira um pouco da sensibilidade, da nossa sensibilidade. Quando a gente instala um robô, esse torque vai ser feito pela máquina. Então, o movimento da nossa mão vai ser a mesma delicadeza, mas não vai ter a dificuldade do torque. Então, superobesidade, assim como, por exemplo, um paciente já foi operado, ele vai ser reoperado, são as principais indicações da cirurgia robótica, mas não só essas. Isso que eu ia falar, das chamadas recidivas, né? Essa cirurgia, ela necessita de cuidados mais especiais e, por isso, o robô seria mais indicado? Basicamente, o que o robô vai ajudar numa cirurgia revisional, que nós chamamos, né, recidiva, alguém que reganhou uma parte do peso ou tem algum problema a resolver da cirurgia, é melhorar nosso campo de visão e melhorar principalmente nossa destreza cirúrgica. Então, nessas situações, a máquina permite, pelos movimentos de secção mais sensíveis, pela disponibilidade de novas ferramentas de pinças que são articuladas, a que a gente possa acessar regiões que seriam mais difíceis, tanto pela via tradicional quanto pela via laparoscópica. Sem contar na quantidade de mãos, né, que aumentam também, né? Essas mãos duplicam praticamente, doutor? Isso é interessante, Fernando, porque quando o cirurgião robótico está sentado no que a gente chama de console, a gente tem possibilidade de usar pelo menos 3 braços. É óbvio que a gente não vai usar 3 ao mesmo tempo, porque nós não temos 3 mãos. Mas nós comandamos a câmera, nós comandamos 3 pinças diferentes, uma de cada vez. Então, a gente brinca que a gente fica meio que octópto. Fica com a possibilidade de usar vários braços ao mesmo tempo, e isso é bem interessante. Eu falei duplica, mas eu não estava falando, não era nenhum exagero, né? A possibilidade fica muito maior. O console robótico, por definição, ele tem uma visão 3D imersiva nesse console já existente, que é o robô da Vinci. Então, é como se nós estivéssemos dentro do abdômen do paciente, nossa visão é essa. Nós temos o comando da câmera, nós temos o comando de todas as pinças que estão instaladas no paciente, que pode ser até 3 pinças, e ainda tem a possibilidade de colocar outras pinças, caso necessário, para comandos externos. Então, realmente nós temos comandos de energia, comandos de visão, de aproximação, de recuo de câmera. Então, isso dá ao cirurgião uma possibilidade muito boa. E é muito também impactante a diferença de acompanhar uma cirurgia ampliando a imagem 20 vezes. Sim, nós podemos chegar a 20 vezes de aumento, e com uma coisa interessante, a sala de cirurgia robótica ela é preparada para que todas as pessoas que estão na sala, ou seja, as pessoas que estão auxiliando a cirurgia, outros cirurgiões, eles consigam ver a mesma imagem. Lógico que nós não temos o 3D, que só o cirurgião tem, mas eles vão ver a mesma imagem ampliada também na sala. Então, toda a sala de cirurgia robótica você vai encontrar lá 3, 4, até 5 monitores em que sai a imagem do que nós estamos fazendo. Com tudo isso, ainda existe o receio por parte do paciente de ser operado por um robô? Então, a gente brinca no consultório que assim, todo mundo que pensa no robozinho, e certamente quem está nos vendo agora, imagina que vai entrar um robozinho e vai operar o paciente. Isso não é verdade. O robô cirúrgico ele nada mais é do que uma máquina absolutamente escrava, ele não fez nada sem a ordem ou a ação ou do cirurgião de console ou do cirurgião de campo. Não há risco dele fazer nada sozinho, pelo menos por enquanto. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas nesse momento o cirurgião vai operar o paciente, o cirurgião auxiliar vai estar ajudando o cirurgião e a equipe vai estar toda integrada, mas ele é somente uma máquina que nós vamos comandar essa máquina. Não vai ser o robozinho que vai entrar e operar. Acho que isso explica e resolve vários receios, né? Doutor, muito obrigado, grande abraço para a querida Aracaju, grande abraço para todo o estado do Sergipe. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui na TV Bariátrica. Visitem o Nordeste, vale muito a pena. Obrigado. É verdade, valeu. Obrigado, doutor. A gente vai acompanhar agora a segunda parte da nossa reportagem sobre os detalhes da operação robótica que foi feita aqui no 21º Congresso de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Ele foi uma das grandes atrações do 21º Congresso de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, o robô da Vinci. Todo mundo parava para dar uma olhadinha e até tirar foto. O robô tem 4 braços. Em um deles fica uma câmera, enquanto os outros 3 ficam livres para manusear os instrumentos cirúrgicos.
O médico fica em uma mesa de controle e visualiza pela câmera detalhes em 3D do corpo do paciente. A gente brinca que o cirurgião agora ele conseguiu virar como se fosse um polvo. Então ele tem 4 braços. Antes ele operava apenas com os 2 braços e precisava dos assistentes. E ele não deixa de ter o assistente em campo cirúrgico. Porém, agora ele consegue controlar todo o processo da cirurgia. Dr. Fábio veio de Aracaju para o congresso, testou o Da Vinci e gostou. O robô ele é o que a gente chama de laparoscópia avançada, ou seja, ele dá uma visão ao cirurgião dentro do console com uma visão 3D. Além disso, ele permite que a gente faça articulações muito mais simples, muito mais delicadas e que a gente vai minimizar o trauma no paciente. Então, uma tecnologia dessa ela vai aumentar a segurança do procedimento, a recuperação do paciente e cada coisa que entra ou cada instrumento que a gente vai evoluindo, o objetivo principal é exatamente esse. E é preciso ter muita habilidade com as mãos e com os pés. Tem que ter bastante atenção. A gente tem 2 pés, o pé que fica do lado direito, que dá o comando de algumas pinças, e o outro do lado esquerdo, que a gente pode trabalhar com as câmeras e a troca das pinças. Até eu tentei entender como isso funciona. E da ponta dos dedos na ponta da pinça. Minha vez de tentar. Vamos lá, seu Ciro. Melhor eu voltar a ser repórter. O que é ser? É possuir uma identidade, é pertencer, é existir. Por isso, somos. Somos transformação. Transformamos histórias e impactamos vidas. Somos coração em tudo o que fazemos. Desde o marca-passo cardíaco, a primeira terapia da Medtronic, buscamos desenvolver mais tecnologias para melhorar a vida das pessoas. Somos superação. Somos a força de trabalho, dedicação e talento de cada um que faz parte dessa história. Desde 1971, levando inovações da tecnologia médica ao alcance dos brasileiros. Somos inspiração. Somos a história e o legado da Medtronic. Nos inspiramos na missão de aliviar a dor, restabelecer a saúde e prolongar a vida. Somos esperança. Somos pessoas que cuidam de pessoas com a determinação de nunca parar, pois levamos soluções para hospitais, médicos e pacientes de todo o Brasil. Somos futuro. A inovação é nossa essência. Nossas tecnologias tratam mais de 70 condições de saúde, como as cardiovasculares, neurológicas, de coluna, diabetes e outras. Fazemos a diferença para que instituições e profissionais de saúde possam seguir em frente e juntos possamos mudar a forma como entregamos os cuidados aos pacientes. 50 anos no Brasil da líder global em tecnologia médica. Medtronic Brasil, 50 anos. Somos transformação. Aqui no Congresso de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, em São Paulo, aconteceu um debate muito interessante sobre a importância da saúde mental para o desfecho favorável de todo o processo que envolve a cirurgia bariátrica. Sou a psicóloga Márcia Calil, psicóloga clínica bariátrica há 20 anos, né? E estou aqui no Congresso participando dos trabalhos da saúde mental e podemos dizer a importância da psicologia no trabalho com os pacientes operados, principalmente no pré-operatório e no pós-operatório. Costumamos dizer que a cirurgia não é o final do tratamento, é o início do processo e para um desfecho favorável, os pacientes precisam ser acompanhados pela saúde mental.
como era a cirurgia bariátrica antes da robótica. Um passado que, de certa forma, nem é tão distante assim. Quem vai conversar sobre toda essa evolução é o cirurgião bariátrico Dr. Carlos Domene, está aqui conosco no estúdio da TV Bariátrica, aqui no Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica. Dr. Carlos, bem-vindo. Muito obrigado. Ao nosso estúdio. A gente estava batendo um papo aqui antes da gravação e o senhor estava me contando como é que foi esse avanço, um avanço que é cada vez mais rápido, né? Exatamente. Isso como tudo, como aconteceu desde tempos imemoriais, né? Evolução, né? Agricultura, depois a elétrica, a mecânica, etc. Foi rapidamente evoluindo. Agora a gente evolui em menos de década. E a cirurgia do mesmo jeito. A cirurgia demorou praticamente 150 anos para chegar na laparoscópica. A laparoscópica que foi uma mudança de paradigma inicial, 1990, para aproximadamente essa mudança, e mudou o paradigma. A cirurgia ficou menos invasiva, menos agressiva, a cirurgia ficou mais fácil de ser feita, e exatamente isso que incorporou essa nova tecnologia, a cirurgia, uma tecnologia analógica, mas mesmo assim já muito importante. A laparoscopia trouxe um avanço muito grande por ser, como o senhor disse, menos invasiva, e ela tem uma tecnologia também avançadíssima, né? Tem uma tecnologia boa, avançadíssima a gente não pode mais chamar, perante ao que nós temos hoje em termos de tecnologia digital. E é importante a gente entender, e os cirurgiões também que estão assistindo, entenderem que essa mudança é importante. A gente hoje, como cirurgião, opera com um telefone de mesa e conversa com um telefone celular. Então nós temos que começar a operar com os telefones celulares. É exatamente essa a mudança que precisa ser feita agora. Incorporar a tecnologia digital à cirurgia para ganhar qualidade. Qualidade em quê? Em performance. E com isso o quê? Favorecer exatamente o nosso grande objetivo, que é o desfecho bom dos nossos pacientes. Que é exatamente o objetivo final da medicina e da cirurgia. Que, aliás, um dos temas principais aqui do Congresso, o debate sobre a segurança do paciente, né? Exatamente. Por isso, existem tantos pontos de contato da cirurgia robótica com essa questão. Então, exatamente. O que a laparoscopia não permite e que a tecnologia digital permite é a incorporação de softwares. Então, você vai ter qualquer tipo de software. Por exemplo, filtro de tremor. Então, o cirurgião que trema não vai tremer, melhora o desempenho. A visão muito melhor, três dimensões, então isso ajuda ele a enxergar melhor e desempenhar melhor. Softwares que vão ajudar e no futuro ajudarão a ajudar a cirurgia a ser realizada em tempo real. Então você vai ter um consultor em tempo real que já viu milhares de cirurgias semelhantes à sua no passado, que pode te ajudar a desempenhar melhor. Então tudo isso vai ajudar a melhorar não só a segurança do paciente, mas também o desempenho do cirurgião e a longevidade também dele, né? O senhor está falando em tempo real e em qualquer parte do planeta um cirurgião pode acompanhar a cirurgia que está acontecendo. Exatamente, a internet hoje permite isso, a gente já tem ferramentas que fazem transmissão direta de cirurgia em tempo real e que pode também interferir em tempo real. E, por outro lado, a gente pode também, do mesmo jeito, interferir em tempo real numa cirurgia que está sendo efetuada do outro lado do planeta. Dar um conselho para um cirurgião que está com uma dúvida naquele momento que você pode ajudar a resolver. Então, enfim, a telementoria, a mentoria à distância. Então, tanta ferramenta maravilhosa que está acontecendo agora, de novo, que vai muito rapidamente incorporar a cirurgia, é muito grande. A cirurgia bariátrica, aqui, que é o nosso tema, ela teve uma grande evolução quando a laparoscopia foi incorporada, nos anos 2000. Isso foi realmente um game changer, mudou completamente o jogo da cirurgia bariátrica, onde os desfechos passaram a ser muito melhores. Os pacientes, em vez de ficar internado uma semana, 5 dias, ficam internados de um dia para o outro, vão embora para casa, daí uma semana estão trabalhando, tem um trauma pequeno, e tem complicações muito pequenas. A laparoscopia trouxe isso e trouxe a bariátrica para o mundo onde ela é hoje. A robótica vai pegar essa
sequência, melhorando a segurança, incorporando novas tecnologias e aumentando ainda mais a segurança do paciente. Agora nós estamos numa fase de reintervenções, mudar algumas coisas que foram feitas no passado e que acabaram não dando certo em cirurgia. Nas reintervenções, a robótica é ainda mais auxiliar do nosso processo. Quais são, na opinião do senhor, os próximos passos? Nós estamos falando de espaços curtos, né? A partir do início dos anos 2000, uma revolução tão grande. Se a gente olhar para frente, o que o senhor enxerga? Eu sonho com umas coisas muito interessantes. Por exemplo, toda a sala de cirurgia tem um robô no futuro, com certeza, porque isso vai permitir o uso de tecnologia incorporada e dentro da cirurgia, mergulhada na cirurgia. Enxergo que vai haver exatamente o quê? Inteligência artificial, né? Aprendizado de máquina, tá? A simulação 100% do treinamento. Uma coisa que sempre foi um problema na minha cabeça e para muitos médicos profissionais, você ter um médico iniciante começando um processo de aprendizado em humanos. E isso é uma coisa muito, por exemplo, um piloto de avião simula voo dezenas de horas antes de pilotar o primeiro avião. O cirurgião chega e faz a primeira cirurgia num paciente. Isso para mim sempre foi um grande incômodo. Segundo incômodo, matar animais para aprender a fazer cirurgia. É um grande incômodo também, né? Terceira solução, simulação através de softwares. Simulação, horas e horas e horas, respeitando o ser humano. Então, a primeira apendicectomia do cirurgião será feita depois dele simular 100 horas aquela cirurgia. Então, ele já vai começar como se fosse a 100ª e não a primeira. Isso é um respeito ao paciente, respeito ao ser humano. Isso é uma mudança de paradigma dentro da medicina. E isso é muito importante. Tudo isso é software, é tecnologia incorporada à medicina. Então, tudo isso é todo um processo que vai desde o aprendizado ao treinamento, né, e a incorporação disso tudo na fase inicial, onde a gente chamava de curva de aprendizado, onde um hospital tem infecção alta no começo do ano e baixa no fim do ano, porque começa a residência e termina a residência. Isso não pode acontecer. O mundo hoje não aceita mais isso. Isso não pode mais ser feito. Não há como tolerar isso. E a gente está... Essa mudança é uma mudança importante, mudança de paradigma, o respeito ao ser humano, respeito aos animais, respeito à ecologia, ao sistema. Tudo isso, essa tecnologia nova vai trazer. Então, é muita coisa, é muito grande, é um mundo maravilhoso que está se descortinando e que a gente está apresentando aos cirurgiões, porque eles não conhecem. E a tecnologia está aí. Então, a gente pega as coisas que estão aqui e fala assim, olha, isso tudo vai ser juntado. Depende da gente demandar isso. Se a gente não entender que o ser humano é fundamental, que o animal é importantíssimo, até a simulação não vai ser demandada e não vai evoluir. Então nós temos que fazer tudo isso. E essa é a minha visão, meu sonho é exatamente esse, fazer com que isso se torne realidade mais rapidamente. E a gente realmente tem que fazer isso. É respeito ao paciente, respeito ao ambiente, respeito ao bariátrico, respeito ao próprio médico. É uma coisa muito linda que está se passando. Maravilha, está devidamente registrado, então, aqui na TV Bariátrica para o além, porque o mundo digital, as gravações digitais duram enquanto durar a internet no mundo. Exatamente. Muito obrigado pela presença do senhor, boa sorte. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar para as pessoas e passar esse pensamento, esse sonho, né? Um velho cirurgião com os pensamentos de jovem, quer dizer, querendo crescer, querendo aprender, com a humildade de saber que a gente não sabe nada, que a gente tem que entender que o mundo mudou. Nós temos que mudar junto com o mundo. As pessoas têm que mudar junto com as novas demandas que o mundo tem. Vamos juntos. Está feito o convite. Muito obrigado. É inegável que a tecnologia ajudou muito toda essa jornada do paciente bariátrico. A operação menos invasiva, recuperação mais rápida, mais segura. Tudo ajuda para que ele possa dizer com muita alegria lá na frente, tá tudo bem. Olá, meu nome é Cris, eu tenho 41 anos, fiz a cirurgia bariátrica há 5 anos e perdi em torno de 50 quilos. Eu recorri à cirurgia bariátrica por uma questão de mobilidade, eu fiz atividade minha vida inteira exatamente para o controle do peso
Só que chegou um ponto que eu não estava conseguindo mais fazer atividade física, mas eu não relacionei isso à obesidade. Então eu fiz um check-up e nesse check-up o resultado foi que o problema era a obesidade mórbida grau 3. Então eu passei pela bariátrica e o meu processo foi lento, tanto da perda de peso como a minha adaptação à prática de atividade física, que eu continuava não gostando. Então eu não estabeleci para mim metas mirabolantes. Eu coloquei para mim que eu deveria ir pelo menos 3 vezes na semana à academia. E tinha sempre o incentivo do meu marido, porque muitas vezes eu ficava desanimada de ir. E com o tempo, sim, eu engrenei, a mente entendeu, eu precisava fazer. De 3 dias eu passei a fazer 4 dias. Depois eu comecei a correr, participei de uma corrida, descobri que eu não gosto de correr. E um dia na academia eu vi uma corda pendurada e pensei, por que não tentar pular a corda? E comecei a pular, então o desafio era apenas saltar, essa era a meta. E comecei a saltar, fui ficando melhor e na pandemia eu descobri o esporte, que se chama Jump Rope. E dentro do esporte a questão não é só saltar, mas existem várias manobras que você faz com a corda. E eu fui me sentindo ali envolvida pelo esporte, envolvida pela diversão, ficando motivada, conseguindo fazer várias coisas que eu jamais imaginei. E hoje em dia, praticar atividade física para mim não é só uma questão de controle de peso, é realmente algo que eu gosto, algo que eu me divirto. Hoje, realmente, eu sou uma pessoa ativa. Qualquer amigo meu que me chamar para qualquer coisa, eu vou topar, seja para fazer sup, seja para nadar, seja para correr, seja até fazer jiu-jitsu, que hoje em dia eu entrei pro jiu-jitsu, estou fazendo jiu-jitsu. Então, eu sou muito grata à bariátrica por isso, porque ela me trouxe essa mobilidade, ela me trouxe essa oportunidade de qualquer coisa que eu desejar fazer, eu saber que eu sou capaz de fazer. A gente fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Até a próxima semana. Saúde!